Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Kelly Cecília dos Santos Lima da Mota, sou mestranda em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Pará. Inicio agradecendo ao quarto encontro Dados, Informação e Tecnologia, cujo este ano está com o tema Acesso a Dados e a Ciência da Informação, Aplicações, Tendências e Reflexões. A minha pesquisa é intitulada como Governança Pública e as Tecnologias da Informação e Comunicação, um breve olhar sobre a Lei de Acesso à Informação e a Política de Dados Abertos no Brasil. A pesquisa foi realizada em conjunto com os pesquisadores Diego Leonardo Fonseca, doutorando em Ciência da Informação pela Universidade Estadual de Londrina, e com o professor Dr. Roberto Lopes dos Santos Júnior, docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Pará. Inicio fazendo uma breve contextualização com relação ao acesso à informação pública. Ela foi prevista inicialmente pela Constituição Federal de 1988 como um direito fundamental e está presente em seu artigo 5º, inciso 33. A Constituição Federal de 88 implementou uma nova gestão baseada nos princípios da governança pública que visa resultados, melhores desempenhos e a participação mais ativa da sociedade em prol da eficiência no emprego da verba pública. Como forma de potencializar a governança pública, ela utiliza-se de instrumentos normativos, como a Lei de Acesso à Informação e a Política de Dados Abertos. Bem, a Lei de Acesso à Informação é uma lei federal de número 12.527, foi promulgada em 18 de novembro de 2011, mas entrou em vigor em maio de 2012. Ela regulamenta o direito de acesso à informação por meio de procedimentos e diretrizes que devem ser seguidos por todas as esferas de governo, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Como forma de potencializar a Lei de Acesso à Informação, o Poder Executivo Federal criou 2 decretos, o Decreto 7.724 de 2012 e o Decreto de número 8.777 de 2016. Dando destaque ao Decreto 8.777 de 2016, o qual implementa a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, ele estabelece normas para a livre utilização das bases de dados, assegurando a possibilidade de uso e reuso dos dados públicos por parte da sociedade. Esta política também obriga todas as instituições da administração pública federal, seja ela direta, autárquica ou fundacional, a disponibilizar as informações contidas em suas bases de forma aberta, permitindo livre acesso, utilização, modificação e compartilhamento. Como exemplo, podemos citar o Portal Brasileiro de Dados Abertos, que foi criado em 2014 pela Controladoria Geral da União. Tanto a Lei de Acesso à Informação como a Política de Dados Abertos orientam quanto ao uso das tecnologias de informação e comunicação, sendo ferramentas que potencializam o processo de democratização da informação, por disponibilizarem canais no meio eletrônico como o Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão, ESIC, websites, plataformas, bases de dados. Associando a tecnologia da informação e comunicação e a transparência pública, trouxemos os autores Santana, 2009, que fala que o uso das TIC no âmbito público classifica-se de 2 formas, como uso interno e externo. O uso interno é quando elas auxiliam nos processos internos de administração e externo quando ela contribui na relação entre a organização pública com entidades externas, ou seja, empresas ou cidadãos. De acordo com Rodrigues, 2012, em sua pesquisa de mestrado, identificou que alguns órgãos públicos ainda utilizam as TIC apenas como quadros de avisos, páginas institucionais, listas com contatos telefônicos e eletrônicos e localizações físicas, ou seja, de forma ainda muito restrita. Vivarta e Martins, 2009, afirma que tanto a lei como a política dos dados abertos auxiliam no processo de implementação da cultura da transparência pública nas organizações públicas e que as TIC também viabilizam o processo de democratização dos dados abertos e das informações públicas de interesse para a sociedade. Esta pesquisa justifica-se pela importância de se discutir a evolução do processo de democratização da informação no âmbito brasileiro, a partir do processo de implementação de normativas vigentes, como a Lei de Acesso à Informação e a Política de Dados Abertos. A metodologia utilizada é classificada como uma pesquisa documental e bibliográfica. Foram analisadas
as normativas Lei de Acesso à Informação e Política de Dados Abertos de forma preliminar e introdutória. Inicialmente foi feita a contextualização de aspectos relacionados ao acesso à informação e aos dados abertos, presente nas normativas por meio da pesquisa documental e levantamento bibliográfico. Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujos objetivos estão embasados em uma pesquisa descritiva e exploratória. Análise e resultados. A contextualização do acesso à informação e aos dados abertos ocorreu a partir da Lei de Acesso à Informação e da Política de Dados Abertos. A LAI, ela também regulamenta o direito constitucional de acesso à informação pública por parte dos cidadãos, aplicável a todas as esferas de governo. Ela implementou termos como transparência ativa e passiva e controle social. Definiu mecanismos, prazos e procedimentos para a entrega das informações solicitadas pelos cidadãos, determinou um rol de informações que as instituições públicas são obrigadas a divulgar de forma proativa por meio da internet e orienta sobre a criação do Serviço de Informação ao Cidadão, a criação do Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão, ESIC, e confirma o website institucional como canal de acesso à informação. Quanto à Política Nacional de Dados Abertos, ela também contribui para a ampliação das políticas de transparência na gestão pública, fomentando o acesso público aos dados governamentais e menciona o uso das TIC como um caminho viável para o fortalecimento desse processo. Quanto ao uso das TIC para a implementação da transparência e do controle social nas instituições públicas, citamos o Portal Brasileiro de Dados Abertos e o painel da Lei de Acesso à Informação. Realizamos uma pesquisa no dia 21/6, no painel de acesso à informação, onde constatou-se que existem mais de 1 milhão de pedidos recebidos, embasados na LAI, com um total de 99,48% respondidos pelos órgãos públicos, 0,5% encontram-se em tramitação e 0,03% omissos. Esses dados reúnem todas as autarquias, fundações e organizações diretamente ligadas ao governo federal. Desta forma, é oportuno observar o papel da ciência da informação no processo de fortalecimento das políticas de acesso aberto no âmbito governamental. Corroborando, trago o Jardim 2013, que afirma que as boas práticas da gestão da informação na estrutura organizacional pública são importantes para tornar a informação mais acessível, de modo que ela seja disseminada e disponibilizada para todos. Como considerações finais, concluímos que tanto a Lei de Acesso à Informação como a Política de Dados Abertos, elas consolidam e caracterizam o Estado Democrático de Direito, previsto na Constituição Federal de 1988, trazendo termos como transparência pública, controle social, accountability, que é responsabilidade com ética, e privacidade no âmbito público. O Decreto 8.777 de 2016, ele delineia um caminho estratégico para consolidar no Estado brasileiro uma cultura sistêmica de transparência pública e acessibilidade informacional. O estudo é uma pesquisa preliminar que pretende identificar as normativas mencionadas, Lei de Acesso à Informação e Política de Dados Abertos, orientada quanto ao uso das TIC para a implementação da transparência e do controle social em universidades públicas federais da região norte, sendo elas Universidade Federal do Pará, Universidade Federal Rural da Amazônia, Universidade Federal do Oeste do Pará e a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Essas são as referências que nós utilizamos, os nossos contatos. Muito obrigada e um excelente evento a todos.